Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos hoje ao nosso webinário. A gente tem um tema bem interessante hoje e a gente trouxe, eu estou muito feliz da gente ter conseguido arrumar um espacinho na agenda da Elisa, né, a doutora Elisa Diniz, para estar aqui com a gente. E ela vai falar sobre como facilitar os procedimentos restauradores com as novas gerações de resina Bulkfill. Antes de apresentar a doutora Elisa, para quem ainda não conhece, e apresentar um pouquinho sobre a experiência que ela tem, eu queria só dar uns avisos rápidos para quem está aqui com a gente pela primeira vez, né, usando essa ferramenta aí dessa plataforma que é o GoToWebinar, né? Então, vocês veem aí um menu ao lado da tela de vocês, para quem estiver usando o computador, e vocês têm a opção, tem um campo de perguntas, vocês têm a opção de colocar todas as perguntas que vocês tiverem, comentários, qualquer interação que vocês queiram fazer, vocês podem colocar nesse espaço. Eu vou ficar responsável por mediar essas perguntas para a doutora Elisa, e a gente combinou previamente que ela vai respondendo aí ao longo do webinário, tá? Para quem ainda não está acostumado, a gente sempre deixa desligado, né, desativado o microfone de todo mundo, só para uma questão de facilidade, da gente não ter problema com ruído, interferência aí para o bom entendimento da aula, tá bom? Então, agora apresentando oficialmente, né, a Elisa, eu tenho muito orgulho, assim, de ter ela aqui de verdade, porque eu acho que ela representa muito bem o dentista na sua essência, na sua qualidade, ela trabalha super bem, ela é graduada pela Universidade de São Paulo, pela USP de São Paulo, né? Então aqui também tem já uma ligação, que eu fiz minha pós-graduação lá, então é uma faculdade de coração aqui para mim. Ela tem pós-graduação, né, especialização em prótese pelo Senac Tiradentes, e ela tem uma atuação muito forte em dentística estética. Mas eu queria falar para vocês que ela é uma super influenciadora digital, então ela tem 160, hoje eu chequei lá para atualizar esses dados, ela tem 160 mil seguidores, e eu acho que vale muito a pena quem ainda não a segue, quem ainda não a conhece, seguir no Instagram, porque ela traz conteúdo de super qualidade, ela trabalha super bem, do jeito que tem que ser, do jeito que a gente aprende na faculdade. Então, agora eu vou parar de conversar aqui, vou passar o compartilhamento de tela para ela. Vou ficar aqui nos bastidores. Vou esperar só você compartilhar aí para ver se está tudo certo. Ver se deu certo. Deu. E olha, a gente já tem um comentário dizendo que você é uma inspiração. Ai, obrigada! Eu vou fechar aqui a minha câmera para não perder o foco Perfeito, e meu áudio, mas eu estou aqui nos bastidores, tá? combinado. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiro queria agradecer a Patrícia e a toda a equipe da Cuser, o Fernando, que me ajudou bastante aqui com essa parte da aula e da plataforma. É, E vamos lá, então. Eu tô um pouquinho nervosa, mas acho que vai dar tudo certo. Com Então, certeza. eu quis trazer, né, a pedido da Cuser para vocês hoje, um pouco da minha experiência, de como eu faço aí as restaurações posteriores aqui no consultório. Como a Patrícia falou, eu, apesar de ser especialista em prótese, o grande foco do meu trabalho já tem 3 anos é a dentística. E dentro da dentística, hoje em dia, eu atuo principalmente com a parte estética do sorriso de dentes anteriores, mas também é claro que a gente não pode nunca negligenciar os dentes posteriores. A gente nunca vai ter uma estética com longevidade e algo que funcione se a gente estiver negligenciando aí o setor posterior, que é o que traz
equilíbrio oclusal e que é o que traz aí para nós a longevidade mesmo de uma boca saudável. Então, eu quero trazer uma aula que dê dicas práticas para vocês para simplificar aí os procedimentos restauradores do dia a dia, que na verdade é tudo que eu faço aí no consultório e eu quero dividir com vocês. Então, são dicas da vida real. Eu sou uma dentista que atendo mesmo, né? Eu atendo todos os dias, então a minha agenda é cheia de procedimentos, seja estético, seja funcional, então dente anterior, dente posterior. Então é dica de uma pessoa que realmente atende e está aí em contato com o paciente todos os dias para poder compartilhar com vocês. Hoje eu quero trazer para vocês como que a gente consegue facilitar e simplificar e agilizar muito a nossa vida usando as resinas Bulk Fill. E é isso, gente. Vamos lá. Eu quero me apresentar para quem talvez não me conheça. Eu me formei aqui na USP de São Paulo, então foi no campus aqui da cidade de São Paulo. Eu fiz a faculdade lá, foram 6 anos de faculdade lá na USP. Eu fiz no período noturno, porque eu sempre tive a intenção de trabalhar, de ter experiência, de estar dentro do consultório. Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio desde que eu entrei na faculdade. E no meio da faculdade, eu fui convidada pelo titular da prótese lá da USP, que foi o professor Ivo, para eu poder fazer estágio no consultório dele. Então, isso explica o motivo pelo qual eu me tornei especialista em prótese. Eu conheci aí esse professor e me apaixonei pelo trabalho dele, me apaixonei pela prótese e saí da faculdade muito decidida a me tornar especialista em prótese. Eu escolhi fazer a especialização no SENAC, que é uma instituição de ensino particular que tem aqui em São Paulo. Eu queria ter uma outra experiência de um outro corpo docente que não fosse a USP, então esse é o motivo pelo qual eu não continuei na minha casa de formação. Mas eu adorei fazer a especialização no SENAC, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Eu aprendi muita coisa, mas no meio do caminho aí, mesmo eu tendo tido uma ideia inicial de fazer especialização em prótese, a vida acabou me levando para a área da dentística. E dentro da dentística, o que a gente tem aí de grande foco, acho que a maior parte das pessoas que trabalham com dentística hoje em dia são as resinas compostas. E então eu atuo usando resina composta tanto para a estética anterior como para a estética posterior. E foi a partir do meu trabalho, né, atendendo os pacientes e divulgando um pouco do meu dia a dia nas redes sociais, que eu acabei sendo impactada pelos materiais da Cooser. A Cooser é uma marca que está na minha rotina clínica aí há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar, então é um privilégio muito grande ser reconhecida por eles, é uma honra estar aqui e poder falar para vocês desses materiais que mudaram a minha rotina clínica e que, de fato, vieram para facilitar e simplificar aí os meus procedimentos restauradores e eu espero que vocês possam levar isso para a vida de vocês também. Então, vamos lá. Já indo direto ao ponto, eu quero conversar com vocês sobre as técnicas restauradoras aí que a gente tem disponível hoje quando a gente pensa em restaurar dentes posteriores. A técnica mais conhecida que a gente tem é a técnica incremental oblíqua, que é a técnica que geralmente todo mundo aprende na faculdade, é a técnica que é a mais antiga aí, dizendo no sentido de que está há mais tempo aí descrita na literatura e é a que todos conhecem e todos aprendem. Mas a gente tem muitos desafios pensando nesse tipo de técnica restauradora e é uma técnica que ela acaba sendo muito sensível, porque a forma como ela é feita, né?
a cada incremento que a gente coloca, a cada camada que a gente vai colocando dessa forma no interior da cavidade do dente, a gente vai sofrendo maior estresse de contração dessa resina composta. A cada incremento a gente pode ter mais risco de bolhas. Então, esse é um dos maiores desafios técnicos que a gente tem aí na técnica incremental oblíqua. Como a gente, nesse tipo de técnica, tem que fazer uma série de camadas aí de resina composta para preencher toda a cavidade, a gente acaba tendo um maior tempo clínico, porque a cada camada a gente faz a escultura, a gente faz a adaptação da resina ali na cavidade, a gente tem que fazer a fotoativação. Então, tudo isso vai aumentando o tempo clínico. Por conta de a cada camada polimerizada a gente ter uma contração de polimerização da resina composta, isso acaba fazendo com que a gente tenha um maior risco de falha marginal. O que é a falha marginal quando a gente pensa numa restauração posterior? Quando a gente insere a resina ali dentro da cavidade, como vocês estão vendo na figura que eu deixei aí abaixo para ilustrar, a gente polimeriza a resina e ela vai ter um estresse de contração em que ela começa a poder querer descolar aí daquela parede circundante. Então, isso acumulado a várias camadas que a gente vai acrescentando para preencher a cavidade, oferece um risco de falha marginal maior quando a gente pensa em outro tipo de técnica aí incremental que não seja a oblíqua. De novo, falando aí da contração de polimerização acumulada, que é o que leva ao risco de falha marginal. E para além disso, a técnica restauradora convencional, ela depende do tipo de cor da resina que a gente tem e do tipo de opacidade de resina que a gente tem. Então, pensando em uma cavidade extensa, a gente precisaria fazer uma seleção de cor da resina composta. E para além da seleção de cor, a gente precisaria selecionar a opacidade dessa resina. Então, no interior da cavidade, onde a gente estaria restaurando, restabelecendo aí a dentina que foi perdida, teria que ser usado uma resina de dentina de opacidade mais intensa para reproduzir aí o efeito óptico da dentina. E a última camada aí dessa restauração seria com uma resina de esmalte. Isso implica também no dentista ter que ter diversos tipos de material ali dentro do consultório para fazer uma restauração. Então, são esses os principais desafios que a gente tem quando a gente pensa nessa técnica restauradora incremental oblíqua e pensando em cores de resina convencional. E aí, o que eu queria trazer para vocês hoje de grande facilidade, de grande modernização do que a gente tem aí disponível de materiais restauradores para esse tipo de cavidade em dente posterior, hoje em dia, são as resinas Book-Fill. O que são as resinas Book-Fill? Elas são resinas compostas que elas têm uma capacidade de fotopolimerização em maior profundidade, né? Então, eu vou voltar aqui nesse slide primeiro, só para salientar uma coisa. Na técnica restauradora convencional, a gente utilizaria uma resina composta convencional, que é a resina que ela permite incrementos de até 2 milímetros, e é por isso que vão se somando várias camadas de resina. Quando a gente pensa na resina Book-Fill, que ela vem aí para um outro tipo de técnica incremental, que não seria a oblíqua, ela seria incrementos horizontais aí no interior da cavidade, em que a gente pode usar a resina Book-Fill, a gente pode fazer incrementos de até 4 milímetros. Então, imagina numa cavidade super extensa, por exemplo, um dente que teve canal tratado, quantas camadas de material convencional de 2 milímetros cada a gente não teria que acrescentar dentro dessa cavidade, em comparação com a possibilidade do uso de uma resina Book-Fill que permite a fotopolimerização em profundidade de até 4 milímetros. Então, torna-se um procedimento mais rápido, torna-se um procedimento mais simples tecnicamente, porque
a partir do momento que a gente vai incrementar menos camadas, a gente vai conseguir fazer aí um menor estresse de contração, a gente vai ter um menor risco de falha marginal e tudo mais aí que a gente pode comparar com a técnica convencional, que eram os desafios que a gente estava conversando no slide anterior. As resinas bulk fill, assim como as resinas compostas convencionais, elas podem ser tanto a resina em pasta, que seria a resina ali com a viscosidade possível da gente fazer a escultura e a morfologia, ou na consistência de flow, que seria a resina fluida que vem ali na seringa para a gente poder fazer a inserção. Como que funciona a resina bulk fill para que ela tenha essa maior capacidade de profundidade de fotopolimerização? Ela tem que ser uma resina que tenha uma maior translucidez, para que ela possa possibilitar com que a luz do aparelho fotoativador, do fotopolimerizador, ela consiga permear aí todos esses 4 milímetros de profundidade e fotopolimerizar toda aquela massa resinosa que está ali no interior da cavidade. E são um tipo de resina, portanto, que dependem de uma fotopolimerização excelente. Então, é claro que para a gente trabalhar com esse tipo de material, que é um material mais moderno, que é um material que depende desse tipo de técnica de uma fotopolimerização eficiente, o dentista ele precisa pensar em ter um excelente equipamento fotopolimerizador. E quando a gente pensa em excelente equipamento fotopolimerizador, eu vou abrir um parênteses aqui para deixar a dica dos 3 melhores equipamentos de fotopolimerização que a gente tem hoje no mercado. A gente tem o Valo, a gente tem o Elipar ou o Blue Phase, que são os 3 melhores equipamentos fotopolimerizadores e que fazem a correta fotopolimerização em profundidade, em intensidade. Então, tenham isso em mente. É muito importante ter um bom fotopolimerizador para trabalhar com esse tipo de material. E aí, eu queria trazer para vocês quais são as vantagens clínicas, então, para a gente trabalhar com as resinas bulk fill e com a técnica de incrementos horizontais e com maior profundidade aí de fotopolimerização e de maior extensão e profundidade do incremento. Então, a gente vai ter um menor tempo de atendimento por conta da menor quantidade de incrementos, a gente vai ter uma redução aí na possibilidade de falhas marginais, na possibilidade de bolhas ali naquela massa resinosa entre cada incremento, a gente vai ter um menor estresse de contração desse material. Por conta disso tudo também, a gente tem um risco menor desse paciente ter sensibilidade pós-operatória, porque a cada incremento que a gente coloca e a cada estresse de contração de fotopolimerização que a gente coloca essa resina composta na técnica incremental oblíqua, o risco de falha marginal eleva muito a chance desse paciente ter sensibilidade pós-operatória. Ao longo da aula, eu vou dar outras dicas para vocês de como a gente pode reduzir os riscos do paciente ter sensibilidade pós-operatória, mas um dos principais também é a quantidade aí de incrementos que é colocado dentro da cavidade e o estresse de contração de fotopolimerização que pode causar, sim, a sensibilidade pós-operatória. E por conta disso tudo também a gente tem uma melhor adaptação marginal, por conta da menor quantidade de incrementos e disso tudo que a gente acabou de conversar. Então, são muitas vantagens clínicas aí que a gente tem, tanto para facilitar o nosso trabalho ali como dentista, e tanto para ter um melhor procedimento para aquele paciente, uma maior longevidade do trabalho que foi feito na boca daquele paciente. A gente tem muitas vantagens em trabalhar com materiais mais modernos e técnicas mais modernas. E agora eu quero trazer para vocês
dois artigos comparando as duas técnicas de inserção de resina composta dentro de cavidades de restaurações posteriores, que vocês podem estar pensando o seguinte, tá? A Elisa aqui está comentando comigo sobre materiais mais modernos, sobre uma técnica diferente da qual eu aprendi na faculdade, que é a técnica incremental oblíqua, mas será que isso funciona mesmo? Será que isso é bom? Será que isso que essa técnica ela é tão boa quanto a técnica incremental oblíqua, que já está aí há tanto tempo sedimentada na literatura e tem tantas pesquisas aí, né? Então, esse primeiro artigo, ele fala sobre a análise do desempenho clínico de restaurações em resina composta do tipo book fill e convencional em dentes posteriores. É uma revisão sistemática. Então, nesse artigo, a conclusão, já resumindo aí tudo para vocês, ela mostra que tanto a resina composta convencional como a resina bulk fill, ela tem desempenho clínico semelhante. Então, se a gente tem aqui, o que a gente pode tirar desse estudo? A gente tem duas técnicas diferentes, e aqui a gente está conseguindo ver nesse artigo que, em comparação a essas duas técnicas, elas têm desempenhos clínicos semelhantes. Mas conversando aqui sobre a rotina clínica da técnica com resina composta bulk fill, a técnica ali no dia a dia, sentados no mocho, atendendo o paciente, ela é muito mais simples, ela é muito mais rápida, ela oferece muito menos risco aí de falhas técnicas ao longo da execução. Por que não modernizar, né, a nossa rotina clínica para restaurações posteriores? Por que não atualizar a nossa técnica? Por que não utilizar materiais mais modernos e que vieram para simplificar e facilitar a nossa rotina clínica? E um outro artigo que também avalia o desempenho clínico das restaurações em resina composta em dentes posteriores, em comparação com as técnicas incrementais ou de preenchimento bulk fill. Também é uma revisão sistemática e esse estudo conclui também, a mesma coisa do outro estudo, que o desempenho clínico de restaurações classe 1 e classe 2 em dentes posteriores, então restaurações que são só na cavidade oclusal ou restaurações na cavidade oclusal e nas paredes proximais também, o desempenho desses dois tipos de cavidade, dessas duas técnicas restauradoras, é semelhante. Então, independente da gente realizar a técnica incremental oblíqua ou a técnica de incrementos horizontais com resinas bulk fill, a gente tem um desempenho clínico semelhante para esses dois tipos de cavidade. São os tipos de cavidade mais comum que a gente tem em restaurações de dentes posteriores. Então, está mais do que provado aí na literatura, vocês fiquem à vontade para procurar nas plataformas de artigos científicos, tem diversos outros artigos comparando as duas técnicas e falando sobre isso, e vocês vão ver que a gente não perde em nada por se modernizar, na verdade a gente só ganha, só tem benefícios aí clínicos e na nossa rotina de trabalho, em atualizar a nossa técnica para uma técnica que é mais moderna, para uma diferente forma de fazer a restauração posterior, que seja mais simples, que seja mais rápida e que no final das contas traga o benefício mais importante de todos, que é o benefício para o nosso paciente, que vai ter uma restauração que vai funcionar, que vai ficar mais tempo em boca, que não vai provocar risco de sensibilidade pós-operatória, nem nada do tipo. E continuando no assunto agora dos tipos de resina bulk fill, a gente tem então a consistência de pasta, que pode ser a consistência firme, a consistência que permite a escultura da morfologia oclusal, ou a resina bulk fill, que é em consistência fluida, que vem aí em seringa. E a resina bulk fill que a gente tem disponível da marca Cooser, que é da linha Carisma Diamond, que é da linha Carisma, aliás,
ela é a resina Carisma Bulk Flow One. E eu quero falar sobre essa resina para vocês, que é uma coisa incrível. Eu pude estar no evento de lançamento, então conferi em primeira mão. Eu já tenho usado essa resina aí há mais de 6 meses na minha rotina clínica. Nos próximos slides eu vou demonstrar para vocês em alguns casos clínicos como que eu tenho usado essa resina e quais são as diferentes possibilidades, mas é um material aí que eu acho que é o que tem de mais moderno hoje em dia no mercado quando a gente pensa em resinas compostas, porque a resina Carisma Bulk Flow One, ela é a única resina do mercado que ela é bulk fill, que ela é flow e que ela é com efeito camaleão, que seria o One, é a linha da Carisma dentro da Cooser, que são as resinas que têm a capacidade adaptativa à cor do substrato dentário. Então, é uma resina que tem efeito camaleão. E, gente, isso é muito, muito, muito incrível, porque com uma seringa de resina só, você consegue fazer incrementos de grande profundidade, de até 4 milímetros, e você pode ter uma única resina para fazer todo tipo de restauração aí posterior dentro do seu consultório, porque ela se adapta à cor do substrato. Então, seja para um paciente super jovem que tem o dente de uma cor super clara, ou seja para um paciente mais velho que já tenha a cor do dente mais amarelada, uma cor de dente mais saturada e tudo mais, você pode ter uma única cor de resina, né? Uma única resina que vai se adaptar a qualquer cor de substrato. Então, essa é uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias, assim, nas minhas redes sociais. Eu acabei de me formar e estou montando consultório, qual resina você acha que eu compro? Eu acabei de me formar e não tenho como comprar um monte de resinas, qual resina que eu compro? Então, pensa você poder comprar uma única resina e poder usar ela para quase todos os seus procedimentos restauradores. Isso é muito incrível. E essa é a resina Carisma Bulk Flow One, que é a resina Bulk Fill da Carisma, que também é flow e também tem a característica camaleão. Continuando aí falando sobre essa resina, que é a Bulk Flow One, de novo, ela é a única resina Bulk Fill do mercado a trazer a tecnologia de ser camaleão, que é essa tecnologia de se adaptar à cor do substrato circundante, aí do dente circundante do paciente. E vocês lembram que alguns slides atrás eu expliquei para vocês como que funciona o mecanismo das resinas Bulk Fill? Como que elas são resinas que conseguem ter essa grande profundidade de fotopolimerização, né? Então, você pode usar incrementos de até 4 milímetros. Elas precisam ser resinas que tenham uma grande translucidez para permitir que a luz do fotopolimerizador passe por toda aquela espessura de material de até 4 milímetros e consiga fotoativar aí e fotopolimerizar toda aquela extensão de resina. Então, a grande translucidez desse tipo de resina era o maior desafio que a indústria tinha quando a gente pensava nesse tipo de material. Então, além disso tudo, de ser uma tecnologia bulk fill, que permite a passagem de luz e a fotopolimerização em espessuras grandes de até 4 milímetros, a resina Carisma Bulk Flow One, ela é, de todas as resinas bulk fill e que a gente tem disponível no mercado, ela é a que tem a menor translucidez. E mesmo ela tendo a menor translucidez, ela ainda consegue ter uma excelente capacidade de fotopolimerização em profundidade. E o que é muito bom por isso? Como ela tem essa translucidez que não é tão grande e ainda assim ela permite o incremento de até 4 milímetros, a gente pode usar só essa resina para preencher toda a cavidade. Então, imagina que a gente tem, por exemplo, não é a minha área,
Mas imagina que a gente tem um dente descido, né? Um dentista aí que também atenda criança, que também seja odontopediatra e tenha uma cavidade ampla aí em um molar descido. Se fosse uma resina bulk fill que tivesse uma grande translucidez, às vezes o dentista ainda ia ter que fazer 2 incrementos naquela cavidade. O incremento da resina bulk fill, que ela serviria para preencher toda a cavidade, mas acabaria ficando translúcido, acabaria não ficando estética essa restauração. E para corrigir isso, o dentista teria que vir com uma última camada aí na oclusal, tanto para fazer a escultura, como para fazer aí a correção da cor, né, dessa cavidade. Quando a gente tem a possibilidade de uso de uma resina que ela é bulk fill e que ela não tem essa translucidez tão grande, a gente pode usar somente essa resina para preencher toda a cavidade. E assim, abrindo parênteses também sobre a minha experiência clínica dessa resina, eu fiquei muito receosa de usar ela para fazer o preenchimento da cavidade de molar em que eu fiz troca de restauração de amálgama. Normalmente a gente tem aquela dentina ali bem pigmentada, a gente fica com um fundo ali da cavidade muito escurecido. E aí eu fiquei com medo de talvez eu fazer aquela restauração, trocar aquele amálgama por uma resina composta, usando essa estratégia, né, de preencher a cavidade com a Bulk Flow da Carisma. E deu super certo, ela conseguiu ter a opacidade suficiente para mascarar aquela pigmentação da dentina na cavidade profunda. Então, além de eu trazer aqui para vocês o estudo que comprova isso, comparando a Carisma Bulk Flow One com as outras que a gente tem disponível no mercado, eu também estou trazendo para vocês a minha experiência clínica de que realmente isso é verdade, realmente funciona, né? E aí, para além da resina bulk fill, agora entrando um pouco na outra possibilidade de resina que a gente tem dentro da linha da marca Cooser, eu quero trazer para vocês a resina Carisma Diamond One. Como eu falei para vocês, a linha One da Carisma é a linha de resinas que elas têm esse efeito camaleão. E agora encerrando o assunto das resinas bulk fill, né, que essa daqui, a resina Bulk Flow One, é a bulk fill da Carisma, eu quero trazer essa outra resina, que ela não é bulk fill, mas ela tem a capacidade, a tecnologia de ser uma resina com efeito camaleão, porque são as duas resinas que eu vou usar no caso clínico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, essa resina, é muito, muito incrível por ter essa capacidade de adaptação da cor ao substrato do dente. Então, ela também, assim como a resina Bulk Flow One, que eu mostrei no slide anterior, ela também tem o efeito camaleão. Além disso, ela, apesar de não ser uma resina bulk fill, então a gente tem que usar ela em incrementos de até 2 milímetros, ela é uma resina que vem aqui na consistência de pasta, ela vem no tubo de resina convencional, ela tem uma excelente consistência, uma excelente esculpibilidade, porque ela não é aquele tipo de resina que derrete, assim, que gruda na espátula, então a gente consegue trabalhar a escultura da morfologia oclusal com essa resina perfeitamente. Ela é uma resina que ela tem altíssima resistência mecânica, então ela é uma excelente resina para a gente trabalhar em dentes posteriores, que são dentes que sofrem aí com a força da carga mastigatória, os dentes posteriores, os molares. Ela é uma resina que ela tem baixa contração de polimerização quando fotoativada. Então, ainda que a gente use essa resina com incrementos de até 2 milímetros, ela tem aí dentro dela, do desenvolvimento dela, a tecnologia de ser uma resina que tem a baixa contração de fotopolimerização. Para ela ter a resistência mecânica super alta, ela tem a tecnologia de ter essa matriz TCD ali nos monômeros que estão dentro da matriz resinosa,
e o sistema de carga nanohíbrido otimizado. Então, o que isso significa? É uma resina que, ao mesmo tempo que ela tem partículas de alta resistência mecânica, é uma resina composta que ela tem uma alta capacidade de polimento, uma alta capacidade de brilho. E isso, ainda que a gente esteja aqui falando sobre restauração de dentes posteriores, também é muito importante. A gente precisa ter um correto polimento, né? Brilho e estabilidade do brilho, estabilidade do polimento também nos dentes posteriores. Porque isso, pensando numa restauração posterior, uma restauração que está bem polida e que tem longevidade do polimento é uma restauração que vai acumular menos resto de alimento, menos placa bacteriana e, por consequência, vai ser uma restauração que vai ter maior longevidade, com menos risco de infiltração, com menos risco de lesão de cárie aí associada à restauração, né, em volta da restauração, uma infiltração, por exemplo. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também. Os dentes posteriores, eles também precisam estar bem polidos. Isso não se resume só a dentes anteriores. É uma resina que ela não tem bis-GMA e, como eu falei, ela tem essa tecnologia de se adaptar à cor do substrato, então ela tem o efeito camaleão. E nesse gráfico aqui eu trago para vocês o resultado de um estudo em que compara a resina Carisma Diamond a outras resinas semelhantes no mercado, mostrando que ela tem uma altíssima resistência flexural, então ela tem muita resistência mecânica em comparação com as outras resinas disponíveis no mercado, e ela tem um baixíssimo estresse de contração. Então, dentre todas as resinas aí para dentes posteriores, né, que são resinas de alta resistência mecânica que a gente tem no mercado, a Carisma Diamond, ela oferece a maior resistência mecânica e oferece o menor estresse de contração também. Então, não tem por que não usar a Carisma Diamond, é um excelente material. Quais que são as indicações e possibilidades restauradoras em dentes posteriores? Quando a gente pensa em fazer restauração em dentes posteriores, a gente pode fazer essa restauração de forma direta e a gente pode fazer essa restauração de forma indireta. Quando a gente pensa em restaurar de forma direta, é dessa forma como a gente está vendo aqui na foto em que eu estou circulando. A gente faz a restauração direto na boca. Então, faz o isolamento, abre a cavidade, aplica o condicionamento ácido, aplica o adesivo e a gente faz a escultura toda da nossa restauração aí direto na boca do paciente. Geralmente, a gente faz isso para restaurações classe 1 ou restaurações classe 2, que tem o envolvimento das paredes proximais, mas que a gente não tem uma cavidade muito profunda, né? São restaurações classe 2 que a gente não teria que fazer, por exemplo, um levantamento de margem profunda, porque quando a gente tem uma proximal muito subgengival, na grande maioria das vezes, o mais indicado é que essa restauração ela seja feita de forma indireta, porque aí a gente consegue fazer a escultura correta ali das paredes proximais, o correto polimento das paredes proximais. A gente, com a escultura correta das paredes proximais, a gente consegue oferecer um melhor ponto de contato para essa restauração classe 2. Então, são essas duas possibilidades restauradoras que a gente tem em dentes posteriores. E tanto para restaurações diretas como para restaurações indiretas, a gente pode usar essa dupla de resinas que eu mostrei para vocês nos últimos slides. E o melhor, como essas duas resinas elas têm a tecnologia de efeito camaleão, somente com essas duas resinas, sem você ter que pensar em várias cores de resina, você consegue fazer tanto restaurações diretas como restaurações indiretas para qualquer tipo de cor de substrato aí do dente que você esteja trabalhando. Essas duas fotos, elas foram restaurações feitas com a resina Carisma Diamond One. E também a parte interna, o preenchimento da cavidade, tanto da cavidade da restauração indireta,
como da cavidade direta, foram feitos os preenchimentos com a resina Bulk Flow One da Carisma, certo? Mas agora o caso clínico que eu quero apresentar para vocês, para eu poder passar agora de fato as dicas práticas de como eu faço as minhas restaurações posteriores aqui no consultório, são as restaurações diretas. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: quando a gente faz a restauração direta no dente do nosso paciente, em cavidades pequenas, a gente pode fazer uma única camada da resina Carisma Bulk Flow One por conta daquilo que eu acabei de falar, da resina Bulk Flow One, ela ter uma baixa translucidez, ela não é super translúcida. Então, se fosse uma cavidade pequena, que eu não quisesse fazer ali toda uma anatomia e a morfologia oclusal, eu poderia preencher só com a camada única de Carisma Bulk Flow One de até 4 milímetros. Agora, se eu estiver trabalhando numa cavidade extensa, eu preciso fazer 2 camadas, que seria a camada de preenchimento com a Carisma Bulk Flow One. Então, eu preencheria ali toda a minha cavidade, subiria aquela cavidade com a resina Flow, e que eu posso usar incrementos de até 4 milímetros. E para fazer a anatomia e a morfologia oclusal, assim como vocês estão vendo aqui nessa foto, não seria possível fazer com a resina Flow. Então, a gente associa a Carisma Diamond One, que é a resina que vem em pasta, que ela não é bulk fill, mas ela também é camaleão, para que a gente possa fazer a escultura dessa resina e ter a morfologia e a anatomia oclusal, como vocês estão vendo aqui na foto. Quando a gente pensa em restauração indireta, como que seria aí a sequência de uso dessa dupla de resinas? A gente faria, então, o preenchimento da cavidade e a confecção da biobase, que seria aí o núcleo da cavidade, a parte interna da cavidade, com preenchimento com a Carisma Bulk Flow One. A gente pode, novamente, fazer esse preenchimento com incrementos de até 4 milímetros, e a gente pode usar só essa resina, que ela vai conseguir ter a cor adaptada à cor do substrato do dente. E aí, na biobase, a gente faz ali o preparo para aquele dente receber a peça indireta. A gente pode fazer, então, a confecção da peça indireta, que são essas pecinhas que vocês estão vendo aqui na foto, com a resina Carisma Diamond One, que é a resina que vem em pasta, e que apesar dela não ser bulk fill, a gente consegue ali fazer a restauração indireta com ela, no modelo impresso ou no modelo de gesso. E aí, na hora de cimentar essa peça indireta, mais uma vez a gente pode usar a resina Carisma Bulk Flow One. Quando a gente está trabalhando em restaurações indiretas, né, que a gente está trabalhando com uma restauração que é em resina composta de forma indireta, a gente tem que cimentar essa restauração ali no dente, onde a gente confeccionou a biobase e o preparo. E essa cimentação, ela pode ser feita com cimento resinoso, ela pode ser feita com resina termoaquecida e ela pode ser feita com resina flow. Eu só faço esse tipo de cimentação com resina flow. E a resina flow de escolha para eu fazer esse tipo de cimentação é a Carisma Bulk Flow One, porque, de novo, eu não preciso me preocupar com a cor dessa resina. Então, como ela tem a tecnologia camaleão, eu aplico ali a resina na peça, aplico a resina também no preparo, coloco a minha peça em posição e fotoativo, e assim eu tenho a cimentação da minha restauração indireta. Então, de novo, com essa dupla de resinas, a gente consegue fazer seja a técnica direta, seja a técnica indireta. Entrando agora no passo a passo clínico aqui, do caso clínico que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos acompanhar aqui comigo como que eu fiz as restaurações diretas em resina composta nos dentes 36 e 37, usando esses materiais que eu mostrei para vocês agora.
Só para deixar claro, essa foto aqui é a foto do caso clínico que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o resultado final. Então, qual que é a primeira etapa de um caso clínico em que a gente vai fazer restauração posterior? É a gente instalar o isolamento absoluto. Eu não tenho que convencer ninguém aqui, é um fato que o isolamento absoluto para restaurações em resina composta é o principal fator de sucesso para a gente ter um bom aproveitamento do sistema adesivo, para que essa resina fique bem colada, para que essa restauração ela seja feita em um ambiente limpo, seco, livre de contaminação pela saliva. Então, é óbvio que esse é o padrão ouro quando a gente pensa em restaurações em resina composta, seja posterior, seja anterior, e ainda mais restaurações posteriores, em que a gente tem uma maior dificuldade em fazer o controle da umidade, porque afinal de contas a gente está trabalhando aí na região posterior e a gente tem uma maior quantidade de acúmulo de saliva nessa região. Então, aqui tem uma foto de alguns lençóis de isolamento absoluto. Quem me conhece, conhece o meu trabalho aí na rede social, sabe que eu sou uma grande evangelizadora do isolamento absoluto. E eu acho que a maior característica do meu trabalho é o isolamento absoluto colorido. Então, assim, eu adoro usar lençol colorido, eu adoro usar fio dental colorido. Eu gosto de trabalhar num ambiente que seja bonito. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora da gente oferecer um trabalho com capricho para o paciente. E eu quero deixar a indicação para vocês do tipo de lençol que eu mais gosto de usar para restauração posterior, que é o lençol de isolamento que seja na gramatura média. Muitas vezes o dentista ele tem uma dificuldade muito grande de instalar um isolamento absoluto com facilidade, porque está usando o tipo de lençol inadequado para aquela ocasião. Então, quando a gente pensa em fazer restauração posterior, a gente precisa trabalhar com lençol de isolamento que ele tenha uma excelente capacidade de isolamento, de vedamento, né? Ele tem que abraçar de uma forma intensa o dente que a gente está trabalhando para vedar de fato a entrada da saliva, e ele tem que ter uma certa resistência na hora que a gente insere ali o conjunto arco, lençol de isolamento, grampo e pinça. Então, muitas vezes o dentista fala, todas as vezes que eu vou fazer isolamento, meu lençol rasga, eu coloco o grampo, o lençol rasga. Às vezes é porque está usando um lençol de gramatura fina, que é um lençol muito delicado, e ele não vai ter mesmo essa resistência aí ao rasgamento na hora da inserção do isolamento absoluto. Então, aqui tem um vídeo mostrando a forma como eu gosto de fazer o isolamento absoluto. Existem diversas técnicas para a gente fazer isso, né? Dá para primeiro colocar o grampo, depois você passa o lençol em volta do grampo. Enfim, eu estou trazendo aqui para vocês a forma como eu faço e a forma como eu mais gosto de fazer. Vou passar mais uma vez o vídeo para vocês verem como é super simples aí fazer isso. É lógico que a paciente já estava anestesiada nesse momento, senão não tolera mesmo o isolamento absoluto aí em volta do tecido gengival. Então, com o isolamento absoluto em posição, esse aqui era o aspecto inicial dos dentes. Quando a gente olha desse jeito, essa foto da cavidade inicial, às vezes, se a gente não olhar com os olhos críticos, né, com os olhos treinados ali para enxergar a excelência ou a falta da excelência, muitas vezes pode parecer que essas restaurações elas estão ok, né, porque a gente não tem uma superpigmentação, a gente não tem, né, sinal de cárie aí nessas cavidades, mas qual que é o grande problema dessas restaurações? Era a falta de adaptação e a falta de escultura aqui na região proximal. Então, se fosse uma restauração oclusal, que ela tivesse
sem morfologia, que ela não tivesse com a cor correta, que ela tivesse visível, que ela não tivesse com a anatomia tão bonitinha, até a gente poderia dizer que essa restauração poderia passar, né? Agora, quando o paciente ele tem dificuldade de higienizar a região proximal, que é uma região extremamente crítica dentro da boca, né? Que é uma região em que naturalmente há um acúmulo de alimento, é uma região que naturalmente ela é difícil de higienizar. Se a gente tem uma restauração que não está bem adaptada e está trazendo ainda mais dificuldade para o paciente fazer a correta higiene, isso daqui está fadado a uma catástrofe. Então, é somente uma questão de tempo para que forme-se uma lesão de cárie aí, para que esse paciente tenha uma gengivite, uma possível periodontite pelo acúmulo de placa, formação de tártaro aí na região. Então, graças a Deus, essa paciente me procurou assim que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, que ela estava com dificuldade de passar o fio dental. E aqui no vídeo em que eu mostro a situação inicial, dá até para ver o fiapinho de fio dental aí na região proximal que eu usei para passar o lençol e ele desfiou. Então é nítido que tinha um grande problema aqui e a gente precisava então refazer essas restaurações aí posteriores. Eu só tirar o som aqui para não atrapalhar vocês. Mas não está atrapalhando, viu, Elisa? Com o Eu vou isolamento deixar. absoluto instalado, o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que abrir a cavidade e fazer a remoção do tecido cariado. A técnica mais atual que a gente tem sobre remoção de tecido cariado é a técnica da remoção seletiva do tecido cariado. E o que é isso? Assim, de uma forma bem resumida, direta e clara. Onde a gente tem essa dentina aqui escurecida dentro da cavidade, que é uma dentina que ela tá consistente, que ela não tá amolecida, que ela tá só assim manchada, né? Uma dentina aí terciária que tá manchada como se fosse uma cicatriz de onde um dia já existiu uma lesão de cárie. A gente sabe que a gente não precisa passar a broca e remover aqui essa dentina até que o dente fique todo branco. A gente sabe que a gente pode manter esse tecido porque esse tecido ele não tem cárie acontecendo em atividade. Então, isso daqui é o que a gente chama de remoção seletiva do tecido cariado. Qual é a vantagem da gente fazer a remoção seletiva? É que a gente vai remover menos quantidade de dente. Então, quanto mais estrutura de dente a gente possa preservar, melhor, porque a partir do momento que desgastou o que a gente removeu, não tem volta mais, né? Então, a gente sempre vai preconizar e fazer a remoção seletiva para que a gente possa ter uma estratégia restauradora conservadora no dente do nosso paciente. Outra coisa, a gente reduz também, aí é mais um fator para a gente reduzir o risco desse paciente ter sensibilidade pós-operatória, porque é claro que quanto mais profunda a cavidade, quanto mais próxima da polpa está essa cavidade, maior a chance desse paciente ter sensibilidade pós-operatória ao final do processo restaurador. Então, isso é o que a gente chama de remoção seletiva do tecido cariado. E como que eu faço isso na prática? Eu começo fazendo a abertura da cavidade com uma broca diamantada esférica em alta rotação. Vocês percebem que eu estou usando uma broca de pescoço longo. Isso facilita muito, muito a visualização, porque se a gente usa uma broca de pescoço curto, a cabeça aqui do motor ela fica completamente em cima do dente, onde a gente está tentando visualizar e a gente não tem a melhor visualização aí do campo de trabalho. É por isso que eu uso brocas de pescoço longo para fazer a abertura da minha cavidade. Vocês lembram que eu falei para você que essa paciente ela me procurou tendo feito recente essas restaurações? Só aproveitando o vídeo aqui. Depois de fazer a abertura com a broca esférica diamantada de pescoço longo, eu gosto de usar esse tipo de disco de lixa
em cavidades em que eu tenho a parede proximal para eu fazer o correto contorno aqui. Então, dá um acabamento ali da margem proximal. É por isso que eu estou usando esse disco de lixa. Mas, voltando ao que eu estava falando sobre a remoção seletiva do tecido cariado. Essa paciente, ela tinha acabado de fazer essas restaurações, então ela não tinha cárie. Como ela não tinha cárie, não tinha necessidade, nesse momento, de eu passar aqui no interior da cavidade a broca multilaminada em baixa rotação, que é a broca que a gente passa quando a gente tem tecido cariado aí amolecido. Então, eu só passei realmente a broca esférica diamantada em alta rotação e depois deixei ali a margem das paredes proximais bem acabada com o disco de lixa e a minha cavidade já estava aberta, limpa e pronta para eu fazer a restauração. Agora, se nesse interior aqui da cavidade tivesse tecido cariado amolecido, a gente não faz a remoção do tecido cariado com broca em alta rotação. A gente faz com broca multilaminada no motor de baixa rotação, certo? Quem quiser ver aí qualquer vídeo sobre isso que eu estou falando agora, sobre remoção de tecido cariado com broca multilaminada, tem diversos vídeos dos meus perfis, tanto no Instagram como no TikTok, mostrando esse tipo de remoção, mas não foi o caso que eu trouxe aqui para vocês. E quando a gente vê o vídeo, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, gente. É o principal material que eu monto meu portfólio na rede social é em vídeo, porque eu acho que o vídeo, quando ele bem feito, quando bem iluminado, ele traz uma fidelidade e uma realidade maior do que em comparação com a foto. Olha como a gente tem uma diferença de cor do lençol, uma diferença de cor do dente e principalmente uma diferença da cor dessa dentina super pigmentada que a gente tem no interior da cavidade aqui. Quando a gente compara a foto com o vídeo. Então, a gente consegue observar que estava realmente muito escuro. E aí vocês vão ver, né? Vocês já viram que no resultado final, a gente usando a resina Bulk Fill Flow Camaleão e cobrindo com a resina Carisma Diamond One, que também é camaleão, que não são resinas que têm uma opacidade muito grande, ainda assim eu consegui mascarar a cor dessa dentina super escurecida. Depois de fazer a remoção seletiva do tecido cariado, chegou o momento da gente fazer o condicionamento ácido seletivo. A marca Kulzer, ela tem, para além de resina composta, material de moldagem e tudo mais, eles também têm o gel para condicionamento ácido e eles também têm o adesivo. E é sobre eles que eu quero falar para vocês agora, que desde que eu conheci mais a fundo os produtos da Kulzer, eu incorporei eles totalmente na minha rotina clínica, porque são materiais incríveis. Eu uso tanto o condicionamento ácido como o adesivo da Kulzer para fazer tanto restaurações posteriores como restaurações anteriores. Eu realmente gosto muito desses materiais. Então, o Glumaet, ele é o ácido fosfórico a 35%, é o gel de ácido fosfórico a 35% para a gente fazer o condicionamento aqui da cavidade. A técnica que eu uso para fazer o condicionamento de cavidade de dentes posteriores é sempre a técnica do condicionamento ácido seletivo. Gente, esse aqui é o pulo do gato para que você não tenha mais risco dos seus pacientes terem sensibilidade pós-operatória. Além daquilo que a gente já falou ao longo da aula, eu acho que o principal fator, o principal fator, segundo a literatura, causador de sensibilidade pós-operatória é o condicionamento ácido da dentina. Então, quando em dentes posteriores, na maior parte das vezes a gente vai ter dentina exposta. E se a gente consegue usar uma técnica de condicionamento e adesivo, que seja condicionamento ácido seletivo e adesivo autocondicionante, a gente não vai estar
tendo a necessidade de colocar o ácido fosfórico em contato com a dentina. Aqueles túbulos dentinários, eles não vão ser abertos de forma agressiva pelo ácido, e por conta disso a gente não vai ter um risco do paciente ter sensibilidade pós-operatória. A gente não vai colocar o ácido em contato com a dentina. Para a técnica de condicionamento ácido seletivo, é muito importante que a gente use um gel de ácido fosfórico que ele tenha uma consistência aí que ele não escoe, né? E é isso que eu gosto muito do Glumaet. Então, vocês conseguem ver aqui, tanto na foto como no vídeo, que ele tem uma consistência bem durinha, né? A gente chama isso de tixotropia. Então, ele tem a capacidade de você inserir ele ali na cavidade e ele ficar estável. E a gente consegue, então, ter aí o gel de condicionamento ácido em contato apenas com o esmalte. Ele não vai estar em contato com a dentina. Tá, mas aí como que a gente vai fazer o condicionamento da dentina nesse tipo de técnica? A gente precisa usar um adesivo que ele tenha a tecnologia e a capacidade de condicionar quimicamente a dentina que está ali, que vai receber o sistema adesivo e a resina composta. E dentro da linha da Cooser, esse adesivo que é autocondicionante, que na verdade ele é universal, é o Gluma Bond universal. Então, dentro da linha Gluma Bond, a gente tem tanto o adesivo convencional, que seria para condicionamento ácido total e aplicação do adesivo convencional, como o Gluma Bond universal, que é um adesivo que você pode usar tanto na técnica do condicionamento ácido total, né? Como na técnica do condicionamento ácido seletivo. Então, eu uso ele na minha rotina clínica nessas duas técnicas. Quando eu vou fazer dente anterior, que eu estou trabalhando só em esmalte, eu vou aplicar o ácido em toda a superfície do dente. E aí eu venho com esse adesivo, que é o Gluma Bond Universal, e passo sobre toda a estrutura na técnica de condicionamento ácido total. Para a técnica de condicionamento ácido seletivo, em que eu vou condicionar só o esmalte e eu preciso que o adesivo condicione a minha dentina, eu uso o Gluma Bond Universal, que também é autocondicionante. Isso é muito legal porque a gente pode ter, de novo, olha aí, simplificando a rotina e tendo menos materiais. A gente tem em um único frasco de adesivo a possibilidade de usar em duas técnicas de condicionamento diferentes. E aí, quando a gente trabalha com adesivo autocondicionante, vendo o vídeo aqui para exemplificar para vocês, a gente precisa aplicar esse adesivo na cavidade com o microaplicador fazendo o movimento de fricção, para que a gente consiga garantir que esse adesivo vá de fato penetrar ali nos túbulos dentinários e fazer o correto condicionamento ali daquela região que não entrou em contato com o ácido fosfórico. Aqui eu quero mostrar para vocês que, num primeiro momento, então, eu fiz o preenchimento da cavidade com a resina Carisma Bulk Flow One. E no vídeo, então, eu estou mostrando para vocês a instalação das matrizes seccionadas, a instalação da cunha, a instalação do anel, para que a gente consiga fazer aí a construção da parede proximal. A gente sempre vem com uma espátula aí, adaptando muito bem essas matrizes para que elas formem um correto ponto de contato. E aí eu tô com a seringa de Carisma Bulk Flow One, em que eu vou preencher tanto o fundo da cavidade proximal, como o fundo da cavidade aí na região oclusal, fazendo todo o preenchimento em um incremento único, que pode ser de até 4 milímetros. Nesse caso, a cavidade não era tão profunda assim, mas se fosse, eu poderia incrementar até 4 milímetros.
Então, fiz todo o preenchimento da cavidade com essa resina e segui aí com a Carisma Diamond One na consistência de pasta para conseguir fazer a escultura da anatomia e da morfologia oclusal. Então, aí tem a foto para vocês do resultado final e o vídeo mostra a forma como eu faço a escultura e a morfologia oclusal. Então, utilizo espátulas. Quem já viu meus vídeos sabe que eu gosto bastante de usar um microbrush nessa hora também. Eu gosto bastante de usar uma lima endodôntica para refinar os sulcos. Então, eu demando um tempo nessa hora, faço com muito capricho mesmo, para que tenha aí a correta anatomia e morfologia oclusal. E aí, o que eu estava mostrando para vocês, que eu queria exemplificar para vocês, é quando a gente olha aqui o resultado final, olha como a gente consegue ter um mascaramento perfeito daquela dentina que estava super manchada. Mesmo essas resinas, elas sendo camaleão, e mesmo a gente usando a resina bulk fill, que não tem uma opacidade tão grande quanto uma resina de dentina, por exemplo, a gente consegue aí ter uma cobertura muito boa, mesmo num substrato que não é tão favorável. E assim, eu sempre fico muito chocada, gente, muito chocada quando eu uso essa resina. Eu não me acostumo com isso, porque fica imperceptível e fica realmente assim, exatamente da cor do substrato. Eu acho que nem se eu fizesse uma seleção de cor com uma resina que tivesse cor, né, assim, seguindo a escala Vita, talvez eu não conseguisse ter um efeito camaleão tão impressionante, tão incrível quanto com essa resina, assim. É uma resina que eu não deixo faltar no meu consultório de jeito nenhum. É muito incrível. E aqui tem o vídeo, e de novo, olha como no vídeo a gente consegue ver melhor ainda do que na foto, né? A capacidade de esconder aquele substrato escurecido e a capacidade adaptativa da cor da resina é realmente muito incrível. No vídeo fica mais nítido ainda, e olhem o alto brilho da resina. Eu fiz o acabamento e polimento com esse kit Carisma Easy Shine, que tem todas essas pontinhas. É um kit excelente que eu uso muito para fazer acabamento e polimento de restauração posterior, porque com esse formato aí de chama ela entra bem ali no sulco. E como essa resina ela tem uma capacidade realmente de brilho muito intensa por conta dela ser nanoparticulada. E então, o que a gente pode concluir disso tudo que eu passei para vocês agora? Que as resinas compostas do tipo Bookfill, elas são a opção mais moderna e tecnológica de material restaurador, pensando em resina composta que a gente tem hoje em dia no mercado. E a técnica restauradora com resina tipo Bookfill, além dela agilizar o procedimento, ela simplifica todo o processo ali e, além de não comprometer a qualidade, eu acho que mais do que isso, ela promove uma chance de você ter uma qualidade ainda maior daquele procedimento restaurador, por conta da redução da possibilidade de falhas técnicas ali. Mas para que isso tudo seja possível, a gente tem que ter domínio da técnica e a gente tem que usar materiais de excelência, como os que eu mostrei para vocês agora, que são de fato os materiais que eu uso aqui todos os dias no meu consultório, que são os materiais da Cooser, da linha Carisma, então a Carisma Book Flow e a Carisma Diamond One da Cooser. Eles são materiais essenciais para que a gente tenha um bom resultado. Eu queria agradecer muito a oportunidade, a atenção. Eu me sinto muito honrada de ter meu trabalho reconhecido e de poder estar aqui mostrando um pouco como eu trabalho, compartilhando com vocês esses materiais dessa marca que é incrível, que é a Cooser. Eu quero deixar os meus 2 perfis para quem quiser me seguir. Então, @doutora Elisa Diniz em todas as redes sociais, no Instagram e no TikTok.
Lá eu posto passo a passo de caso clínico, dente anterior, dente posterior, prótese, enfim, tudo que eu faço na minha rotina clínica está lá. Diversos casos clínicos reais de pacientes reais. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu te convido a entrar nas minhas redes sociais e ver como que eu faço tudo. Eu tenho as minhas redes sociais como um propósito e um ideal de ajudar outros dentistas a fazerem a odontologia de excelência que eu acredito. Eu acho que na rede social tem muita coisa ruim, mas se a gente souber procurar, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo de qualidade e muito profissional sério aí compartilhando dicas para ajudar todo mundo, que é o meu caso. E antes só de dar um presente para vocês que a Closer preparou, eu quero convidá-los a participar de um workshop que eu vou dar em parceria com a Closer sobre restaurações estéticas em dentes anteriores com resultados naturais. Esse workshop vai acontecer aqui em São Paulo de forma presencial. Vai ser um dia todo em que a gente vai ter aula teórica e hands-on em modelo, usando as resinas da Closer para fazer restaurações em dentes anteriores. E vai acontecer no espaço da Dental Apoio no dia 12 de setembro. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo no link da bio do meu Instagram, vai para o WhatsApp para falar com a minha equipe e a gente consegue redirecionar para que vocês possam fazer a inscrição. Então, hoje vocês ouviram falar de dentes posteriores e aí vocês vão ter a oportunidade de me ouvir falar de dentes anteriores nesse workshop que vai ser presencial. São poucas vagas, então quem tiver interesse não perde a chance de entrar em contato aí com a gente. Muito, muito obrigada a todos pela atenção, a Patrícia pela oportunidade, a Closer pela confiança no meu trabalho. E eu quero deixar para vocês um brinde que a Closer preparou. Então, se vocês entrarem nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês conseguem adquirir as resinas da Closer. Então, na compra de qualquer produto, resina Carisma Diamond One ou a Book Flow One, junto com a resina que você adquirir, você vai ganhar um pacote do Zero Flox, que é um microbrush, é um microaplicador que ele é todinho de plástico, ele não tem aquelas cerdas que podem se soltar do microaplicador, então é super legal. E vocês vão ganhar esse produto aí na compra de qualquer resina da Carisma, entrando nesse QR Code. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou aberta a tirar a dúvida de qualquer pessoa que quiser. Muito obrigada, estou aqui, abri já minha câmera. Elisa, obrigada aí, de verdade. A gente teve muita interação, foi muito legal, mas as interações não foram perguntas especificamente, assim, foram elogiando. Na verdade, até teve pergunta, mas perguntas de. Vou até pegar aqui só para relembrar, mas eram mais perguntas querendo saber onde pode ser encontrada a Carisma Book Flow em Fortaleza, elogiando o teu trabalho, falando que você realmente é uma inspiração. E eu acho que com isso a gente, de novo, né, esse curso que você vai dar aqui em São Paulo, eu acho que é uma ótima oportunidade para quem for daqui, obviamente, e quiser participar, conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho. Depois, se você quiser falar também, você tem os seus cursos de imersão aí, fica super à vontade, né? Que eu acho que as pessoas querem, na verdade, isso, né? Entender como que elas podem melhorar na clínica, ter melhores resultados e proporcionar o melhor possível para os seus pacientes, né? Algumas pessoas me perguntaram se a aula vai ficar gravada, então ela vai ficar gravada. Na verdade, vocês recebem daqui a pouco daqui a uns dias, vocês vão receber um e-mail com o link de acesso de novo para a aula.
E depois de uns dias a gente sobe essa aula para o canal da Courser lá no YouTube. Então ela fica disponível para sempre. Quem quiser assistir essa aula em específico ou outras que a gente tem lá também, vocês têm toda uma, na verdade, tem uma gama de palestras, cursos de diversas áreas, até da parte de laboratório também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. São elogios só. Obrigada, Muito gente. obrigada pela aula, doutora Elisa. Excelente aula. Uso há mais de 25 anos as resinas da Courser e amo, a Maria Augusta. Obrigada pela aula. Sou endodontista, mas adoro dentística. Isso foi o Fábio. E sempre assisto os webinários da Courser, sempre aprendo muito. Parabéns pela aula. Aula ótima. Só comentários gostosos. Obrigada, gente. Então, assim, ó, a Patrícia me deu a liberdade de falar sobre os meus cursos. Eu quero, só antes de falar sobre os meus cursos, eu quero falar que, assim, foi o que eu acabei de falar sobre as minhas redes sociais. Eu sei que tem outros dentistas que também trabalham com produção de conteúdo, assim, e quando eu me formei, eu não tinha possibilidade nenhuma de pagar nenhum curso, então eu entrei na especialização e era o que eu tinha ali disponível para fazer. E eu tive que procurar muito no YouTube, rede social, tudo, artigos, a literatura, para que eu pudesse aprender e conseguir colocar em prática as dicas clínicas, que eu não poderia pagar cursos. Então, é por isso que meu perfil está aí, é por isso que eu compartilho realmente sem segredo tudo que eu uso, tudo que eu faço. Então, quem me segue, aproveitem, assistam os vídeos, porque tá tudo que eu faço lá. Agora, quem quiser estar mais perto de mim, aprender direto comigo, pegando na mão aí, eu tenho um curso que já acontece há mais de 2 anos, é o curso Transformação. Eu tenho dentro do meu consultório aqui em São Paulo uma sala de curso para receber os alunos. Esse curso acontece uma vez por mês e são turmas pequenas para que eu consiga de fato pegar na mão e ensinar para todo mundo a minha técnica para restaurar sorrisos, transformar sorrisos, restaurando dentes anteriores com resultados naturais. As informações do meu curso, as informações do workshop com a Courser, vocês conseguem encontrar entrando no link da minha bio e falando com a minha equipe. E vai ser um prazer recebê-los. Muito Acho que é obrigada, viu? isso. Obrigada, Elisa, de novo. É uma honra mesmo poder contar com profissionais como você que falam de forma tão transparente, né? Que compartilham as dicas de forma tão transparente e é muito legal ter os produtos da Courser aí sendo usados por você. Sim, A gente gosta muito, viu? Ó, a muito Raíssa está obrigada. falando. Eu já fiz o curso dela e me ajudou tanto. Comecei assistindo no TikTok e me tornei super fã. Saí de Fortaleza para fazer e foi a melhor coisa. Ai, Muito bom. A Raíssa é um orgulho mesmo. Obrigada por estar assistindo, obrigada pelo feedback. Ela é muito dedicada, é uma excelente dentista que replica muito bem aí a minha técnica. Muito bom, gente. Então, obrigada de novo. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Quem então quiser aproveitar essa promoção, é só clicar aí nesse QR Code que vai direcionar para a página onde vocês vão conseguir fazer os contatos todos para adquirir a resina. E eu acho assim, não tenham medo, né, de experimentar. Às vezes as pessoas ficam com receio de comprar uma resina nova, assim. Eu sempre falo assim, a Courser nunca traz para o mercado alguma coisa que não foi excessivamente estudada, validada, tem registro, então assim, tem todo um estudo por trás antes dela vir para o mercado. Então, a gente tem tido ótimos resultados e ótimos feedbacks dos profissionais que têm usado, e eu encorajo vocês a experimentarem para facilitar o dia a dia de todo mundo, viu? Um abraço para todo mundo. Obrigada, Elisa. Um beijo. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau.